Sim, nós temos responsabilidade. A empresa já sabe que nós não somos categoria, que nós não somos classe. A empresa já sabe disso. Motorista de aplicativo não se vê como categoria, não se vê como classe. Ao não eleger representantes nas casas legislativas do país, seus colegas, preferindo votar no patrão, preferindo votar naquele político tradicional, preferindo votar no filho do político tradicional, para que a coisa continue do mesmo jeito, e ele continue chorando as pitangas do mesmo jeito, revelou que a categoria não tem unidade, não tem uma característica que se vê em outras, como, por exemplo, dos rodoviários. A Uber já sabe que a maioria dos motoristas se dá por satisfeito quando faz R$200 por dia. Ela sabe disso. Antes, R$200 por dia, você fazia em 5 horas, 2016 aqui. Tá boa. Quando ela foi reduzindo as tarifas, acochando, apertando a coisa, você continuou com os 200 na cabeça. Não, os 200. Eu estou falando da realidade de Salvador. Eu, talvez, em São Paulo, a realidade que a tarifa é até maior um pouco, seja outra. Ela entende o seguinte, para ele não importa o preço que esteja a viagem. Ele vai querer não fazer pelo preço da viagem. Ele vai querer fazer os 200 por dia. Ah, então beleza, não precisa corrigir, não. Para que vai fazer? Porque se ela aumentar a tarifa e de repente você voltar a fazer 200 em 5 horas, por aí você vai ter tempo para estudar, você vai ter mais tempo para de repente estar com a família, para fazer alguma outra coisa, e a Uber vai passar a ser um bico. E ela não quer que você trate o negócio como bico, presta atenção nisso. Ela não quer que você faça ela de bico, que você tenha o seu trabalho, que você tenha uma atividade. E, de repente, a Uber entra como um bico na história. Por quê? Porque se todo mundo fizer da Uber bico, ela não vai ter carro. Ela não vai ter como atender. Tem carro na rua e não tem atendimento. Peguei uma senhora ontem, num shopping, que ela disse, meu filho, eu estou há 48 minutos aqui tentando Uber. Não tem Uber. O que pegava estava longe e cancelava. E eu fui pegar ela por quê? Porque a tarifa bateu para mim 3,6 para fazer uma viagem de buzu. E eu estava ali perto. E eu não faço viagem de buzu mais. Não é por ser viagem de buzu, é porque o preço não está dentro do meu critério. Então, em suma, o motorista está na cabeça que fazer 200 pilas, para ele tá bom. Só em Salvador é mais de 50 mil motoristas. Esse teu grupinho de WhatsApp com 50, 100, 200 e tantas pessoas, é um nada diante do universo. Se todo mundo deixar de fazer viagem que não é conveniente, que não dá valor, aquelas viagens de 4,50, 5 e pouco, botar o seguinte, eu vou fazer viagem a partir de R$15, ponto. Quebra a Uber.